No coração da Amazônia, sob a jurisdição do Comando Militar da Amazônia, o ar no 123º Batalhão de Infantaria de Selva, uma unidade da 1ª Brigada, era perpetuamente denso e pesado. A umidade sufocante que se agarrava à pele como uma segunda camada não era a única culpada. Havia um medo primordial que congelava os corações dos soldados, uma sombra que se estendia por todo o complexo, a presença do comandante do batalhão, o Major Heitor Valente. Vindo da elite da AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, ele ostentava a insígnia de comandante aos 30 e poucos anos, uma ascensão meteórica que ele via como seu direito de nascença. Ele se considerava um escolhido, um predestinado à grandeza. Sua mente estava consumida por uma única ambição, as estrelas de general em seus ombros. Para ele, os soldados sob seu comando não eram mais do que pedras no caminho, degraus em sua escalada para o poder. Para obter a avaliação de uma unidade impecável, um reflexo de sua própria perfeição, ele espremia até a última gota de humanidade de seus homens. Sua crueldade atingia o ápice quando se tratava de desempenho em treinamento. O exercício de marcha rápida de alguns dias antes foram um exemplo claro. O percurso e o cronograma impostos eram tão brutais que os homens começaram a cair um por um. Entre eles, o soldado Lima sofreu uma lesão grave, um ligamento rompido no tornozelo, e gritava de dor. No entanto, o Major Valente, ignorando os apelos do médico da unidade, arrancou a mochila de Lima e a forçou sobre os ombros de outro soldado. Depois obrigou o jovem ferido a continuar mancando, mantendo-o na formação até o fim. Soldado não se queixa de dor, ele rosnou, sua voz cortando o ar úmido. É a sua falta de fibra moral que mancha a honra deste batalhão. Não vou tolerar que um único verme como você nos puxe para baixo. Após o treinamento, ele convocou o soldado ferido ao seu escritório. Lima não esperava compaixão ou preocupação, mas o que o aguardava era uma humilhação que transcendia sua pior imaginação. Valente atirou o prontuário médico no rosto do jovem. Fingir uma doença não funcionou, então agora você me traz um atestado médico? Ele zombou, seus lábios se curvando em um sorriso de escárnio. É por causa de vermes fracos como você que perdemos guerras. Você é a vergonha desta unidade. Ele não parou por aí. Foi mais fundo, mirando na honra da família de Lima, destruindo sua identidade. Que tipo de educação você recebeu em casa para ser um fracasso tão completo? O veneno em suas palavras era uma lâmina afiada demais para um jovem de 20 anos suportar. O soldado Lima só conseguiu baixar a cabeça para esconder as lágrimas que escorriam por seu rosto. Não era apenas seu tornozelo que estava quebrado. Seu orgulho como soldado e sua dignidade como ser humano haviam sido estilhaçados. Testemunhando toda essa cena em silêncio absoluto estava o cabo Pedro Alves, o escriturário do batalhão que trabalhava no escritório do comandante. A tirania do Major Valente não se limitava aos praças. Os oficiais também sofriam, embora de forma diferente. No entanto, ele tinha um escudo poderoso, o general de brigada Júlio Queiroz, seu antigo instrutor na AMAN e agora seu superior direto na 1ª Brigada. O general Queiroz era uma figura central na Irmandade de Agulhas, uma rede informal e poderosa de oficiais formados na mesma academia, dedicada a promover seus membros. Para ampliar sua influência, ele apoiava ativamente oficiais subalternos ambiciosos e leais como Valente. Diante do general, o Major Valente agia como um servo devoto, pronto para arrancar o próprio coração se lhe fosse ordenado. Graças a essa proteção, seu comportamento arrogante e despótico parecia incontrolável. Ninguém ousava desafiá-lo. Nos dias seguintes, a aproximação da inspeção anual do comandante da brigada mergulhou o batalhão em um estado de alerta máximo. Valente, com os olhos injetados de fúria, vasculhava cada canto da base. O vinco nas fardas dos soldados, a limpeza dos alojamentos, até mesmo o arranjo das flores nos canteiros, nada escapava às suas críticas nervosas. Sua histeria estava atingindo um crescendo perigoso. Naquela tarde, exausto por uma montanha de trabalho administrativo, o cabo Pedro Alves saiu do escritório por um momento para esticar as costas. O olhar vago em seus olhos cansados e sua postura relaxada foram a faísca que acendeu o barril de pólvora da fúria do major. Ei, você aí! Vem aqui agora!
O grito, como um chamado do próprio diabo, fez Pedro se virar com um sobressalto. Ao encontrar o rosto de Valente, contorcido de raiva, ele instintivamente prestou continência. Selva, mas era tarde demais. O major se aproximou a passos largos, desferiu um tapa na mão de Pedro, desalinhando sua continência, e apontou para seus dedos. Olha essa porcaria de continência. Não vê seus dedos abertos? E para onde você está olhando? Acha que sou seu amiguinho? A voz de Valente estava carregada de uma intenção assassina. Com a palma da mão, ele deu tapas desdenhosos na bochecha de Pedro. Soldados que passavam por perto olhavam com olhos ansiosos, mas ninguém ousava intervir. Todos sabiam a verdade: tentar parar aquele trem desgovernado significava ser esmagado junto com ele. Valente agarrou Pedro pelo colarinho e o arrastou para um canto isolado atrás do alojamento. Uma pesada porta de metal se fechou atrás deles, transformando o espaço em uma câmara de tortura particular. Quem são seus pais? O que eles fazem da vida para criar um filho tão inútil? Hein? Palavrões indizíveis jorraram de sua boca. Valente empurrou Pedro com força contra um armário de metal enferrujado. Um baque surdo ecoou, e uma dor aguda atravessou as costas de Pedro. Mas a dor física não era nada comparada à humilhação dirigida a seus pais. Pedro mordeu o lábio com força. Ele sabia que resistir ali seria como jogar gasolina no fogo. Engoliu a vergonha, o gosto amargo da bilha em sua garganta. Valente, de algum lugar, pegou a ficha pessoal de Pedro e a examinou com um sorriso de escárnio. Seu dedo parou sobre a seção de filiação na ocupação da mãe militar? Ah, isso é uma comédia, ele gargalhou. Sua mãe é militar? Ha ha ha. Ele se curvou rindo como um louco. O som ecoou no pequeno espaço, perfurando os tímpanos de Pedro. Onde ela serve? Qual é a patente dela? Capitão? Sargento? Não me diga que ela é uma daquelas tias que servem a comida no refeitório do comando militar, é? Hein? Valente não parou de zombar, empurrando o ombro de Pedro com força. Vá contar para ela. Diga a ela que o comandante do 123º Batalhão está tornando sua vida no exército muito especial. Quem sabe? Se a mamãe tiver um pouco de influência, talvez você consiga uma folga extra. Naquele instante, algo dentro de Pedro se partiu. Ele não podia mais suportar. Seus olhos, que tremiam de humilhação, tornaram-se frios e firmes. Ele abriu a boca, que estava firmemente fechada. Sua voz era baixa, mas o peso que carregava era o de uma montanha. Não fale da minha mãe com desrespeito, senhor. O quê? O que você disse, seu merdinha? O sorriso desapareceu do rosto de Valente em um instante. A ideia de que um mero cabo, o mesmo que ele acabará de humilhar, ousasse enfrentá-lo era algo que ele não conseguia compreender nem tolerar. Com o rosto vermelho de raiva, ele ergueu o punho. Mas Pedro não recuou. Ele engoliu o medo e olhou diretamente nos olhos de Valente. Cada palavra que ele pronunciou era dura como aço. Minha mãe é a comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva. Silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia que todos os sons do mundo haviam cessado. O punho de Valente congelou no ar, como se estivesse petrificado. Seu cérebro se recusava a processar as palavras comandante da brigada. Ele olhou para Pedro como se estivesse diante de um louco. Você ficou maluco? Como ousa mentir para mim? A general de divisão Helena Alves é minha mãe, Pedro repetiu, desta vez mencionando a patente e o nome completo dela com precisão. As pupilas de Valente tremeram como se um terremoto as tivesse atingido. General de divisão Helena Alves. A primeira mulher a comandar uma brigada de selva na história do Brasil. Uma legalista intransigente conhecida como a Dama de Ferro da Amazônia. Uma figura lendária. E o mais importante, o ápice da sua cadeia de comando, a pessoa a quem ele tanto se esforçava para agradar. Sua mãe é militar? É capitão? As palavras que ele acabará de cuspir voltaram como flechas envenenadas, perfurando seu coração. Suas pernas fraquejaram e sua respiração ficou ofegante.
O mundo girou, e uma onda de tontura o atingiu. Promoção, sucesso, seu futuro brilhante. Ele viu tudo se desintegrar em um instante, espalhando-se como poeira ao vento. Não, algo muito pior o esperava. O medo instintivo de uma queda abissal percorreu sua espinha. Ele percebeu que havia profanado um território sagrado, e da maneira mais cruel possível. Naquela noite, Pedro usou o telefone público do alojamento para ligar para sua mãe. Com a voz deliberadamente calma, ele descreveu os acontecimentos do dia. Desde a humilhação da continência até os insultos dirigidos a ele e a seus pais, ele se esforçou para relatar apenas os fatos, suprimindo toda a emoção. Do outro lado da linha, a general Helena Alves permaneceu em silêncio até que seu filho terminasse de falar. Nem uma única pergunta, nem uma única interjeição. Era um silêncio pesado e sinistro, como a calmaria antes de uma tempestade devastadora. Mesmo depois que a história de Pedro terminou, o silêncio persistiu. Ele sentia que as batidas de seu próprio coração poderiam ser ouvidas através da linha telefônica. Finalmente a voz de sua mãe soou. Era fria como gelo, completamente desprovida de emoção, puramente profissional. Entendido. Nos vemos amanhã. A ligação terminou. Naquela frase curta, Pedro pôde sentir o peso de seu significado. Aquilo não era a fúria de uma mãe. Era a resolução fria de uma das mais altas comandantes do exército, determinada a erradicar a corrupção podre que havia descoberto dentro de sua própria unidade. No dia seguinte, muito antes do amanhecer, as luzes do gabinete da comandante da 1ª Brigada estavam totalmente acesas. A general Helena Alves, em seu uniforme de combate impecavelmente passado, estava de pé no centro de seu escritório. Seu rosto era como uma escultura finamente cinzelada, sem qualquer expressão. Mas seus lábios firmemente cerrados e o brilho gélido em seus olhos sugeriam a lava fervente que se agitava em seu interior. General, a senhora mandou me chamar? O coronel Castro Neves, chefe da seção de inteligência e fiscalização, entrou com uma expressão tensa e prestou continência. Coronel Neves, sente-se, disse a general, voltando para sua mesa. Ela empurrou um arquivo na direção dele. Era a ficha de pessoal do Major Heitor Valente. Relate-me sobre este homem. Tudo que eu sei e, mais importante, tudo que eu não sei. O coronel Neves engoliu em seco antes de começar. Formado na AMAN, é um oficial competente, mas há rumores de vários atritos devido ao seu foco excessivo em resultados e seu estilo de comando autoritário. Quero fatos, não rumores. O Departamento de Fiscalização tinha conhecimento de alguma má conduta específica? A pergunta afiada da general fez com que gotas de suor brotassem na testa do coronel. Houve algumas queixas de soldados, mas foram investigadas no nível do batalhão e encerradas como sem mérito, sendo depois reportadas à brigada. Então a brigada, sob o comando anterior, também engavetou o assunto. A voz da general tornou-se glacial. Colocaram o gato para cuidar do peixe, e o departamento de fiscalização tirou uma soneca? É isso? Minhas desculpas, senhora. O coronel Neves se levantou de um salto e curvou-se. A general o encarou por um momento, então, como se tivesse tomado uma decisão, falou. A partir de agora, você executará minhas ordens com precisão. A contar de hoje, estou iniciando uma inspeção especial e direta no 123º Batalhão, por autoridade de comandante. Você liderará pessoalmente a equipe de inspeção e investigará cada alegação de má conduta do Major Heitor Valente, sem deixar pedra sobre pedra. Abuso contra soldados, abuso de poder e a possível apropriação indébita de suprimentos militares. Tudo. Conduza entrevistas individuais e aprofundadas com todos os membros do batalhão e colete denúncias sob garantia de anonimato total. Não se curve a nenhuma pressão externa ou tentativa de persuasão. Eu assumo total responsabilidade. Você só precisa colocar a verdade e nada mais que a verdade sobre a minha mesa. Entendido? Entendido, senhora. A resposta do coronel Neves carregava um tom de solenidade. Ele percebeu que a Dama de Ferro não estava simplesmente buscando vingança por seu filho. Este era o início de uma grande cirurgia para extirpar um tumor maligno do corpo do exército.
Naquela tarde, vários sedãs pretos com a insígnia da brigada levantaram poeira ao passar pelo portão do 123º Batalhão. Um estado de emergência instantaneamente tomou conta da unidade. A chegada repentina de uma equipe de inspeção especial, liderada pelo próprio chefe de fiscalização da brigada, era algo inédito. Enquanto isso, o Major Heitor Valente passará a noite em claro. Ele rezou centenas de vezes para que as palavras do Cabo Alves fossem uma mentira, o delírio de um louco, mas a ansiedade crescia dentro dele como um fungo venenoso, consumindo-o. As informações que ele conseguiu através de seus contatos foram devastadoras. O Cabo Pedro Alves era, de fato, o único filho da general Helena Alves. Um desespero avassalador, como se o céu estivesse desabando sobre ele, quase o fez perder a razão. Preciso consertar isso. De alguma forma, ele pensou em procurar Pedro, em se ajoelhar e implorar por perdão. Mas ele sentia instintivamente que era tarde demais. Ele tentou ligar para sua tábua de salvação, o general Júlio Queiroz, mas a equipe de inspeção foi mais rápida. Bam! A porta do escritório do comandante foi aberta com violência. O coronel Castro Neves e seus agentes entraram. Valente se levantou abruptamente, o coração parando com o choque. Coronel Neves, o que faz aqui? O coronel o fuzilou com um olhar frio e cheio de desprezo. Major Heitor Valente, a partir deste momento, você está afastado de suas funções. Por ordem da comandante da brigada, até o final desta inspeção especial, você não poderá dar um passo para fora deste escritório, e toda a comunicação com o exterior está cortada. Seria do seu interesse cooperar plenamente com esta inspeção. Acabou. A única palavra ecoou na mente de Valente. Suas pernas cederam, e ele desabou no sofá. Seus ombros, antes arrogantes e eretos, estavam caídos. Seu rosto, agora cinzento, estava preenchido apenas por terror e desespero. Ele podia ouvir o som de seu império desmoronando. A investigação da equipe especial avançou implacavelmente. No início, os soldados, temendo a retaliação de Valente, mantiveram a boca fechada. Mas quando ouviram que a própria general havia ordenado a inspeção e prometido proteção total, um por um, eles começaram a encontrar coragem. Os testemunhos que jorraram eram chocantes. O caso do soldado Lima foi apenas a ponta do iceberg. No meio da estação chuvosa, ele nos deixou de pé no pátio apenas de calção e jogou água fria em nós. Ele me forçou a carregar a mudança para sua casa na cidade e, nos fins de semana, usava o motorista da unidade para as compras de sua esposa. Mais de um oficial viu ele desviando o combustível do batalhão para abastecer seu carro particular. Os testemunhos eram detalhados e as evidências claras. A equipe de inspeção coletou fotos dos ferimentos dos soldados, gravações de áudio de seus insultos e registros de combustível adulterados, apertando o cerco em torno do pescoço de Valente. Foi então que uma mão invisível começou a se mover. O general de brigada Júlio Queiroz, o patrono de Valente e o poder por trás da Irmandade de Agulhas. Ele não podia ficar parado e assistir à queda de seu protegido. Isso significaria uma rachadura em sua própria base de poder. Ele ligou diretamente para a general Helena Alves. Sua voz veio com sua risada característica e expansiva, mas por baixo havia uma pressão sutil. Helena, aqui é Júlio. Ouvi dizer que as coisas estão agitadas aí no 123º. O Major Valente é um rapaz que às vezes exagera no zelo, mas não é um mau oficial. É apenas a dor do crescimento de um jovem comandante, não acha? Não me parece um assunto para mobilizar toda a inspeção da brigada. Não seria melhor para a imagem de todos se lidássemos com isso discretamente em nosso nível? A resposta de Helena Alves foi firme. General Queiroz, não podemos encobrir o sofrimento dos nossos soldados chamando-o de dor do crescimento. Isto não é um simples erro de comando. É um crime grave que abala os próprios alicerces da disciplina militar. Como comandante, estou apenas fazendo o que deve ser feito. Eu apreciaria se o senhor, como meu superior, cooperasse para garantir que a inspeção seja conduzida de forma justa. O general Queiroz ficou momentaneamente sem palavras diante da firmeza dela. Víbora, ele praguejou em silêncio antes de desligar.
Percebendo que Helena estava sendo muito mais dura do que ele esperava, ele decidiu usar outros métodos. Instruções secretas do general Queiroz foram passadas aos aliados de Valente dentro do 123º Batalhão. Alguns oficiais leais a Valente começaram a se mover. Destruam todos os documentos relacionados ao major, especialmente os registros de combustível e suprimentos. Façam uma lista daqueles que podem dar testemunhos comprometedores e os enviem imediatamente para outras unidades. Usem treinamentos ou cursos como pretexto. Para os boca aberta, conversem com eles em particular, convençam-nos. Digam que o Major Valente não esquecerá quem o ajudou quando tudo isso passar. Uma campanha organizada de destruição de provas, persuasão e intimidação começou. Um soldado que estava programado para ser interrogado pela equipe de inspeção recebeu subitamente uma ordem de transferência para um posto avançado na fronteira. Arquivos de computador que documentavam as irregularidades de Valente foram deletados, sob a alegação de uma infecção por vírus. Esses movimentos foram imediatamente relatados à comandante da brigada. Helena Alves sentiu instintivamente que tudo isso era obra do general Queiroz. O fato de estarem tentando destruir evidências significa que tem muito a esconder, pensou ela. Ela deu novas ordens ao coronel Castro Neves. Coronel, a verdadeira guerra começa agora. Prenda em flagrante qualquer um que tente destruir provas. Peça a cooperação da Polícia do Exército e da Promotoria Militar. Isso não é mais uma simples inspeção, é uma operação para arrancar pela raiz um câncer dentro do nosso exército. O caso transcendeu a má conduta individual de Heitor Valente e se tornou uma batalha contra um cartel de poder corrupto profundamente entrincheirado nas Forças Armadas. Uma noite enquanto a guerra invisível entre a equipe de inspeção e as forças corruptas se intensificava, um desastre aconteceu. Um incêndio de origem desconhecida eclodiu no prédio administrativo do 123º Batalhão. Felizmente o fogo foi controlado rapidamente, mas alguns dos documentos e computadores que a equipe de inspeção havia apreendido como prova foram danificados. Foi um incêndio criminoso claro. Alguém havia recorrido a medidas extremas para eliminar completamente as evidências. Este incidente mudou tudo. A general Helena Alves contatou diretamente o Centro de Inteligência do Exército em Brasília. Aqui é a general de divisão Helena Alves, comandante da 1ª Brigada. Um incidente que se presume ser incêndio criminoso, ocorreu no 123º Batalhão, atualmente sob inspeção da Brigada. Parece ser uma tentativa organizada de destruir provas, e há indícios do envolvimento de uma força maior nos bastidores. Considero que a situação ultrapassou o que pode ser resolvido no nível da Brigada. Solicito oficialmente uma investigação direta do Comando do Exército. Sua decisão foi um movimento ousado que pegou o general Queiroz de surpresa. O caso agora estava fora do controle da Brigada e do Comando Regional. O próprio alto escalão do Exército em Brasília segurava a faca. Com a chegada de uma equipe de investigação especial do Comando do Exército à 1ª Brigada, o jogo virou completamente. A ponta da espada dos investigadores não mirava mais apenas no Major Valente, mas em seu protetor, o general Júlio Queiroz, e na Irmandade de Agulhas. O general ficou alarmado, mas ainda confiava em sua rede de contatos e no poder de sua organização. No entanto, quando a imprensa começou a cobrir o caso extensivamente, a situação saiu de controle. Filho de general mulher sofre abuso por oficial, caso se expande para cartel de corrupção militar. Incêndio em batalhão na Amazônia. Qual a verdade? Manchetes sensacionalistas como essa se espalharam, e a indignação pública ferveu. Pressionado pela opinião pública, o Ministério da Defesa declarou que a investigação prosseguiria sem santuários. Até mesmo oficiais de alto escalão do Exército que pertenciam à rede do general Queiroz começaram a lhe virar as costas. Detido em uma prisão militar e sob interrogatório, o Major Heitor Valente desmoronou completamente ao ouvir que o general Queiroz, o homem que ele acreditava que o salvaria, também estava sob investigação. Ele foi dominado pelo terror de ser o bode expiatório, o rabo a ser cortado para salvar o resto do cartel. Para salvar a própria pele, ele começou a confessar tudo. Foram ordens do general Júlio Queiroz.
Ele me mandou destruir as provas e intimidar as testemunhas. Eu também entreguei parte dos suprimentos da unidade para membros da Irmandade. Sua confissão foi a prova definitiva, a arma fumegante que expôs a verdadeira natureza do cartel corrupto. Enquanto o escândalo explodia, o cabo Pedro Alves se viu na fronteira entre ser um herói e um problema dentro da unidade. Muitos soldados agradeciam sua coragem, que os libertou de um pesadelo terrível. Mas alguns oficiais o viam com ressentimento, como o homem que havia transformado o batalhão em um caos. O próprio Pedro estava confuso. Ele apenas não conseguiu suportar o insulto à sua mãe, nunca imaginou que as coisas chegariam a esse ponto. Será que usei o poder da minha mãe? Ele se perguntava. Será que pessoas inocentes estão sendo prejudicadas por minha causa? A culpa e o peso da responsabilidade o esmagavam. Quem percebeu sua angústia foi o sargento Chaves, seu superior direto na seção administrativa. Ele deu um tapinha silencioso no ombro de Pedro e disse: Alves, a culpa não é sua. O abscesso só estourou porque já estava podre. Você só removeu a tampa. Se não fosse por você, alguém ainda estaria apodrecendo lá dentro. Mantenha a cabeça erguida. O consolo sincero de seu colega trouxe uma onda de calor ao peito de Pedro. Ele percebeu que não estava sozinho. Esta luta não era apenas sobre vingança pessoal, mas uma batalha de todos para remover a podridão e criar um ambiente melhor. Os pensamentos caóticos em sua mente começaram a se assentar, e uma convicção mais forte tomou forma. O julgamento militar do Major Heitor Valente e do General de Brigada Júlio Queiroz começou. Vestindo uniformes de presidiários em vez de suas fardas condecoradas, os dois homens sentados lado a lado no banco dos réus eram uma visão patética, desprovidos de toda a arrogância do passado. Durante o julgamento, inúmeros soldados vítimas, incluindo o soldado Lima, que sofrerá o abuso de Valente, subiram ao banco das testemunhas. Com vozes trêmulas às vezes explodindo em fúria, eles testemunharam sobre os momentos de dor e humilhação que haviam sofrido. Seus testemunhos perfuraram como facas os corações dos outros militares e do público presente. O general Queiroz negou as acusações até o fim. Ele alegou que estava apenas tentando proteger um subordinado leal de um erro, que não houve encobrimento organizado ou corrupção. Mas suas alegações perderam toda a credibilidade diante da confissão detalhada de Valente e das provas materiais coletadas pela equipe de investigação. A general Helena Alves também testemunhou. Ela não falou sobre o que seu filho sofreu. Em vez disso, como comandante, ela testemunhou de forma calma e lógica sobre as medidas que tomou para descobrir e corrigir a má conduta em sua unidade, e sobre as pressões externas que sentiu durante o processo. Seus sentimentos pessoais foram omitidos de seu depoimento, mas entre as linhas, podia-se sentir o pesado senso de responsabilidade e a determinação resoluta de uma comandante que buscava endireitar as Forças Armadas. Após um longo julgamento, o dia do veredito finalmente chegou. O juiz-presidente começou a ler a sentença com uma voz solene. O réu Heitor Valente, usando sua posição de comandante, violou os direitos humanos de seus subordinados dedicados, se apropriou indevidamente de propriedade do Estado para uso pessoal e manchou a honra do Exército. Seus crimes são extremamente graves. O fato de ter tentado destruir provas em vez de se arrepender de seus erros torna sua conduta particularmente desprezível. O réu Júlio Queiroz, como oficial superior, em vez de corrigir as falhas de seu subordinado, o protegeu. Ele usou uma organização informal para minar a disciplina militar e obstruiu a investigação. Sua responsabilidade não é, de forma alguma, leve. A voz do juiz ecoou por todo o tribunal. Portanto, este tribunal sentencia o réu Heitor Valente a 15 anos de prisão e a expulsão desonrosa. O réu Júlio Queiroz é sentenciado a 10 anos de prisão e a expulsão desonrosa. Tang, tang, tang. Com o som do martelo, as carreiras militares dos dois homens terminaram da maneira mais humilhante possível. Valente desabou no chão, soluçando incontrolavelmente. Queiroz olhava para o vazio com uma expressão atordoada, como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Era o momento em que o poder arrogante se desmoronava sob o julgamento da justiça.
Depois que tudo terminou, o cabo Pedro Alves tirou uma licença tranquila com sua mãe. Sem seu uniforme, ela era apenas uma mãe afetuosa. Juntos, eles caminharam pela praia, pescaram e compartilharam as histórias que não tiveram tempo de contar. Pedro fez à sua mãe a pergunta que estava guardada em seu coração. Mãe, você não perdeu demais por minha causa? Você deve ter feito muitos inimigos. Você não se arrepende? A general Helena Alves segurou a mão do filho calorosamente, olhou para o mar distante e disse: Pedro, para um soldado, o verdadeiro inimigo não está apenas do outro lado da fronteira. O que nos torna mais vulneráveis é a injustiça e a corrupção dentro de nossas próprias fileiras. Eu apenas tentei consertar isso. E como mãe, eu não podia ignorar a injustiça que meu filho estava sofrendo. Se perdi alguma coisa, foram apenas algumas cordas podres. Acredito que protegi algo muito mais precioso, o futuro saudável do nosso exército e a honra do meu filho. Portanto, não tenho arrependimentos. As palavras de sua mãe libertaram Pedro de sua culpa. Um profundo respeito e amor encheram seu coração. A ferida daquele dia se tornou um laço que os uniu ainda mais fortemente. O caso Valente Queiroz abalou todo o exército. O Ministério da Defesa iniciou um amplo processo de reforma. Organizações informais como a Irmandade de Agulhas foram desmanteladas à força, e todos os envolvidos receberam punições severas. Foi criado um gabinete de ouvidoria de defesa, um órgão independente para proteger os direitos dos soldados, e os sistemas de fiscalização para monitorar o abuso de poder dos comandantes foram drasticamente fortalecidos. Claro, práticas e culturas antigas não mudaram da noite para o dia. Mas uma coisa era certa: a percepção de que não se podia mais sobreviver no exército da maneira antiga se espalhou amplamente. O vento da mudança que a general Helena Alves iniciou soprava lenta, mas firmemente por todas as forças armadas. Na cela fria de uma prisão, Heitor Valente era atormentado por pesadelos todas as noites. Os rostos dos soldados que ele havia humilhado e atormentado apareciam como fantasmas assombrando-o. Ele se arrependeu tardiamente, mas o tempo não podia ser revertido. As patentes pelas quais ele era tão obcecado, as estrelas brilhantes, as conexões glamorosas. Tudo desapareceu como uma miragem. O que lhe restou foi uma dor e uma solidão que pareciam se repetir eternamente em meio aos destroços de sua arrogância. Só então ele começou a sentir, como sua, a dor daqueles que ele havia esmagado. Nos bastidores desse grande evento, havia heróis anônimos. O capitão consciencioso que, gemendo sob a tirania de Valente, registrou secretamente suas más ações e coletou provas. O soldado da seção administrativa que, durante o incêndio, arriscou a vida para salvar alguns documentos das chamas. E, acima de tudo, os muitos soldados comuns que superaram o medo de represálias e subiram ao tribunal para testemunhar a verdade. Foi a união de suas pequenas coragens que derrubou a muralha maciça da injustiça. O tempo passou, e Pedro Alves completou seu serviço militar. A experiência extraordinária no exército mudou completamente o curso de sua vida. Ele ingressou na faculdade de Direito, decidido a se tornar um advogado de direitos humanos. Ele desenvolveu um interesse especial pelas questões de direitos humanos dentro das Forças Armadas e prometeu ser a voz dos soldados indefesos e injustiçados. Seu olhar estava mais profundo e firme do que nunca. Helena Alves, por sua vez, ganhou grande respeito dentro do exército e sua carreira decolou. Ela se tornou a primeira mulher a comandar um corpo de exército e, finalmente, fez história como a primeira mulher chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Brasil. Mesmo no auge do poder, ela nunca perdeu sua integridade. Sempre ouviu a voz dos soldados no campo e se dedicou a tornar as Forças Armadas uma organização mais forte e transparente. 10 anos depois, o advogado de direitos humanos Pedro Alves foi convidado como palestrante em um evento organizado por um centro de direitos humanos para militares. Lá, ele teve um encontro inesperado. O soldado Lima, que havia sido vítima do abuso de Valente 10 anos antes. Após o serviço militar, ele se tornou psicólogo e agora ajudava soldados que sofriam de trauma. Os dois se reconheceram e se abraçaram calorosamente em silêncio.
A terrível ferida do passado havia se transformado em uma força para curar as feridas dos outros. Eles não estavam presos ao passado, eram agora camaradas firmes, lutando em seus respectivos campos por um mundo melhor. Como chefe do Estado-Maior, a general Helena Alves participou da cerimônia de formatura e comissionamento de sua alma mater, a AMAN, para fazer o discurso de formatura. Diante de inúmeros jovens oficiais, ela relembrou sua carreira militar e transmitiu sua mensagem final. Orgulhosos novos oficiais do Brasil! As insígnias que brilham em seus ombros hoje não são de vocês. São um símbolo da pesada responsabilidade que a nação lhes confiou, e do peso das vidas e da dignidade dos subordinados que vocês liderarão. Ela mencionou diretamente um incidente que abalou o país 10 anos antes. Eu testemunhei em primeira mão a queda de um comandante que via seus subordinados como ferramentas para sua própria carreira e esmagava sua dignidade. Ele acreditava que seu poder seria eterno, mas não percebeu que o poder de um líder que perde a confiança de seus homens é como um castelo de areia. O inimigo mais forte que vocês enfrentarão pode não ser o que está do outro lado da fronteira, mas a arrogância e a injustiça dentro de vocês mesmos. Seu olhar varreu os futuros comandantes, um por um, caloroso, mas intenso. A espada de um líder é mais honrosa quando apontada para o inimigo, mas se torna a arma mais vergonhosa no momento em que se volta contra seus próprios homens. Quando vocês respeitarem seus subordinados como seres humanos, sentirem empatia por sua dor, chorarem e rirem com eles, só então ganharão seus corações. E o Brasil lhes confiará o exército mais forte. Por favor, sejam líderes que conhecem o peso do poder, comandantes que valorizam as pessoas. Essa é a verdadeira lealdade que a pátria espera de vocês. Seu discurso foi mais do que uma simples felicitação, foi uma lição preciosa, aprendida através da dor de uma era. Essa lição ecoou, gravando-se profundamente nos corações dos jovens oficiais. A verdade eterna de que o poder arrogante será inevitavelmente julgado e que a verdadeira liderança começa com o respeito pelo ser humano. Esse foi o verdadeiro registro de vitória de